Saudações a todos vocês que acompanham o canal. Hoje com muita satisfação que primeiro eu dei uma missão ao meu amigo Cláudio Corrêa. E a missão foi cumprida. Né? Foi trazer Dr. Leonardo Dantas aqui no programa. Eu vou apresentar logicamente a vocês, mas antes de começar o programa, eu quero fazer os meus elogios porque ele, junto com tantos outros, mas mudou a minha vida. Há muitos anos atrás, eu fui naquela exposição de Ecaute, lá no Instituto Ricardo Brenan, e eu descobri um universo novo que para mim foi muito bom, sabe? Conhecer as imagens de Pernambuco, as imagens do Brasil, do passado. O ambiente daquele museu que nos retrata cenas do nosso cotidiano, mas do passado. Toda aquela realidade foi muito incrível para mim. E outro dia, uns 2 meses atrás, eu fui no Instituto Ricardo Brenan e fiquei encantado com a quantidade de alunos do Rio Grande do Norte, da Paraíba, que estão aprendendo sobre a invasão holandesa, a história do Brasil, a história de Pernambuco, graças a homens como o Dr. Leonardo Dantas, que aqui está, e ao Dr. Ricardo Brenan, que eu quis muito ter a honra de ter conhecido, infelizmente não tive, mas assim, sou um grande admirador dele. E antes de começar eu queria fazer esse elogio porque homens como esse são difíceis de encontrar. Saudações, doutor Leonardo, saudações, doutor Clóvis, é um prazer trazê-los aqui para a gente falar sobre Pernambuco, sobre Holanda, sobre Brasil. Saudações, sejam bem-vindos. Antes de mais nada, o meu agradecimento pelo convite e estamos aqui para conversar sobre um tema, conversar sobre Pernambuco, conversar sobre o nativismo de Pernambuco, que é completamente diferente de qualquer outra região do Brasil. Um nativismo que começa em 1654 e chega até os dias atuais, sempre com um pé atrás, sempre com aquele sentimento de arraigado de liberdade, um sentimento de quem já foi mais. Doutor Leonardo, me conte primeiramente como é que surgiu a ideia do Instituto Ricardo Brenan, aquele museu formidável. Conte um pouco dessa história. Eu acho que todo mundo que está nos assistindo, que já foi no Instituto Ricardo Brenan, sai de lá com a alma leve de dizer, meu Deus, que coisas belas, que lugar belo, que história, que investimento, como é que se deu essa ideia? Nos fale um pouquinho sobre a criação do Instituto Ricardo Brenan, que eu sei que o senhor estava do lado. O senhor foi, digamos, a parte de historiografia que estava lá junto, viajou com ele na Holanda. Nos fale um pouco sobre essa história. Bem, aí já é outro assunto. Já não é mais o nativismo, agora é sobre Ricardo Brenan. Mas podcast é isso mesmo, pra gente sair conversando, sim, viu? Aí, o problema de Ricardo Brenan nós vamos falar de um personagem que era, antes de mais nada, um colecionador. Ele se explica pelas várias facetas que um ser humano pode ser explicado, inclusive à luz da psiquiatria. Ricardo Brenan, quando ele tinha cerca de 10 anos, o pai deu para ele um canivete. Um canivete desses canivetes, no caso era um canivete alemão, mas era igual a esses canivetes suíços, de múltiplas funções. E aquele canivete encantou o menino curioso que ele sempre foi. Ricardo Brenan era filho de
de uma família de industriais, mas cujo pai ele ele era filho único. Ele tinha irmãs, mas ele é o único filho homem. E o pai sempre o criou muito ligado a si. E dava a Ricardo o que podia ele ter como um menino rico, mas o que ele podia ter de estudos. Basta dizer que para ajudar a fazer os deveres de casa, foi contratado um professor da Universidade do Recife para orientar Ricardo. E Ricardo sempre foi o primeiro aluno. Ele terminou o curso terminou o curso primário, feito na várzea, começando a ser educado por uma governanta que era filha de uma comunidade alemã de Santa Catarina, que ele teve logo no início, no berço, ele teve como idioma o alemão e o inglês. Depois ele sai da várzea e vai estudar no Recife. E daí ele chega ao Colégio Marista. E no Colégio Marista ele faz todo o segundo grau e se prepara para a universidade. E daí ele ingressa na Faculdade de Engenharia e já com 24 anos ele sai de lá engenheiro. E a partir da sua formatura, ele ingressa no Grupo Brenan e vai trabalhar na usina Santo Inácio. Inicialmente, ele dedica-se a gerenciar uma indústria do açúcar, e depois eles vendem a usina Santo Inácio, e Ricardo Brenan é encarregado pela família, por falar mais de um idioma, a criar uma fábrica de azulejos. E com isso ele vai para os Estados Unidos, passa mais de um ano nos Estados Unidos, mas o mercado norte-americano estava muito aquecido depois da Segunda Guerra Mundial, ele não tinha condições de, com o dinheiro da Santo Inácio, comprar uma fábrica de azulejo. Ele volta ao Recife e depois, numa segunda viagem, ele vai até a Alemanha. E na Alemanha, completamente destruída pela Segunda Guerra, ele compra uma fábrica de azulejos. Mas ele viu logo que não teria condições de colocar em funcionamento uma fábrica de azulejo em Pernambuco sem operários. Então ele resolve trazer os principais operários, aqueles que movimentavam com os fornos, aquele que movimentava com os desenhos, que cuidavam do colorido, cuidavam do esmalte, e importa da Alemanha. E esses alemães vêm morar no Recife. E assim ele começa com a indústria de azulejo. Depois ele vai enfrentar o mercado. Quem compraria azulejo feito na várzea? Ninguém no Brasil queria. Ele tinha logo o gigante, que era a Klabin, que tomava conta do comércio. Ele põe uma bolsa de vendedor, uma pastinha de vendedor, e vai para o Rio Grande do Sul. E vem do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná. Quando chega em São Paulo, ele procura José Hermílio de Moraes, que era um pernambucano, que era dono do grupo Votorantim, e pede arrego.
Zé Hermílio de Moraes se interessa, fica fascinado por Ricardo Brenan. Ricardo era um homem fascinante e compra a produção de azulejo para 5 anos da fábrica. E com isso aí, ele, com fornecimento para 5 anos, ele deslancha no ramo de azulejo. Em seguida, ele passa a ter vidros. E por conta de um conhecimento do velho Ricardo Brenan. O Ricardo Brenan era o tio dele. O tio dele que ele herdou o nome. O pai dele era Antônio e o outro irmão era Ricardo. O Ricardo que era o irmão mais velho da família. Ricardo Brenan tem uma história novelesca, que ele foi um menino adotado. Ele foi adotado por Maria da Conceição do Rego Barros, que era uma senhora solteirona, sem filhos, sem sobrinho, herdeira única da usina São João da Várzea e de 5 engenhos. Ricardo Brenan era o seu filho adotivo. E Ricardo Brenan, com o seu irmão Antônio Brenan, criou uma cerâmica em 1917, que é o início do grupo Brenan e Irmãos. Brenan e Irmão. E com isso daí, Ricardo entra para o grupo, já em 1947, e resolve criar uma fábrica de vidros. Compra as indústrias IPAM, aqui, que tinham uma fábrica de garrafas, que por sua vez também tinha uma metalúrgica de alumínio. A metalúrgica de alumínio ele transforma na Aço Norte. E a indústria de garrafas ele transporta numa fábrica de vidros, que é a fábrica de vidro da Várzea, que estava em funcionamento até hoje. E com isso, ele dispara também da indústria de vidros. Não conformado, ele resolve entrar para a indústria do cimento. Ricardo Brenan chega a possuir 6 cimenteiras e passa a ser talvez o 3º produtor de cimento do Brasil. E assim ele, com os cimentos Zebu, ele chega e transforma a várzea num fundo agrícola. Ela passa de um fundo agrícola para um fundo industrial. Ele cria um distrito industrial na várzea. E esse distrito industrial é que mantém as indústrias Brenan. E como é que surgiu a ideia do instituto, daquela coisa assim, isso aí maravilhosa? Tudo tem a sua época, tudo tem o seu tempo. Até então, Ricardo Brenan era um homem das fábricas. Quando se aproxima o final do século XX, ele recebe uma proposta irrecusável do Cimento Portugal, um grupo de cimenteiros portugueses querendo comprar Simpor, Cimentos de Simpor. Portugal, Simpor, lembro dessa marca. E ele vende todas as fábricas, as cimenteiras, e com isso aí divide a família. A parte que era de Cornélio Brenan, que era seu primo, filho do velho Ricardo Brenan, ele
ele passa para Cornélio e fica somente com o dinheiro da venda das fábricas. Ele não quer a parte dele em terras, ele quer só em dinheiro. E com o dinheiro ele paga os dividendos de todos os sócios e a parte dele ele resolve criar o Instituto Ricardo Brenan, que era aquilo que ele queria deixar para o futuro e dar o seu nome. Se bem que ele dizia que o Instituto Ricardo Brenan era em homenagem a seu tio, Ricardo Brenan. Mas ele cria o Instituto, e o Instituto, ele era, como eu já disse desde o início, ele desde 10 anos ele era um colecionador. Nesta altura ele já tinha uma coleção impressionante de armas brancas. De armas brancas que ele foi juntando ao longo da vida. Que começou com canivete. Começou com canivete. Agora faz sentido. Aí ele, nessa altura, ele já era um colecionador de armaduras, de alabardas, de espadas, de lanças, de uma coleção que vivia entulhando a casa dele. E ele resolveu construir um castelo medieval, bem parecido com um dos castelos do Vale de Loire, na França. E ele vai construindo esse castelo. Para quê? Foi ridicularizado na época, foi ironizado, classificaram de art kit, mas Ricardo queria um espaço que fosse transformado em cenário para as armas do século XIV, XV e até o século XVIII, XIX, chegando hoje até o século XXI. E engraçado que o senhor falou em castelo. E Pernambuco tem uma ligação com o passado tão forte que tem um escritório no interior do estado e é incrível como o homem comum do estado de Pernambuco ele tem uma ligação inconsciente com o passado. Existem vários castelos no interior de Pernambuco, para vocês que não sabem. Homens comuns em Pesqueira, o cara levantou um castelo em Pesqueira. Outro em Garanhuns. Outro em São José do Belmonte. É incrível, homens comuns. Daqui a pouco vem uma memória inconsciente, como o Ariano Suassuna falava, não é consciente, mas assim, ele herdou uma série de valores que ele entende que aquilo ali é algo engraçado, Leonardo, que minha avó morava numa cidadezinha do interior, Guaraci, e as platibandas da casa, para quem não sabe o que é platibanda, tem o telhado e às vezes tem um muro na frente do telhado para esconder o telhado. E as platibandas mais pareciam castelos. Incrível como o povo tem ligação com essa ideia de castelo, de história, mas é inconsciente. Você perguntar, como é que você fez isso aqui? Ele não sabe. Ele apenas constrói platibandas que parecem castelos, ou o cara chega lá em Pesqueira, constrói um castelo, né? E Ricardo Brenan, ele fez primeiro, assim, a gente sabe a situação econômica. A maioria dos brasileiros não vai conhecer um castelo na Europa nunca, né? Condições econômicas, etc. Ele trouxe para as pessoas a possibilidade de visitar o belo, daquelas formas, daquele castelo. Então, assim, é incrível a construção do castelo, é incrível a coleção de armas. E agora, incrível mesmo, eu vou entrar no seu assunto, foram aquelas pinturas que me trouxeram um relâmpago na cabeça, sabe? As pinturas de Franz Post, de Eckalt, outras pinturas belíssimas europeias. Eu não tinha tido ainda a oportunidade de contato com a arte daquela maneira, de você poder
ir num lugar que tem muita arte, muito bonito. E eu sei que o senhor foi na Holanda junto com ele. Conta essa história, professor. Como é que foi ir lá, para conseguir trazer as obras de Eckalt para cá? Não foi uma coisa fácil, não, né? Mas embarcando na sua ideia do inconsciente coletivo, eu quero lembrar um pequeno exemplo, um minúsculo exemplo, que nas proximidades do Museu da Abolição, no Sobrado Grande da Madalena, tem uma platibanda dessa com os canhões. Meu Deus. Se você passa lá devagar, você vai encontrar os canhões. Uma platibanda dessa. João Alfredo, né? Mas são os canhões que pertenceram no passado ao Engenho Madalena. Que ali era a Casa Grande do Engenho Madalena. Mas Ricardo Brenan fez isso aí, foi criticado por muita gente, foi ironizado, mas o castelo dele tem tudo o que um castelo europeu possui. Inclusive fosso, calabouço, túneis, porta de retirada, porta de fuga, passando por baixo do lago. Você entra num túnel, passa por baixo do lago e sai na casa dele. O castelo, ele estava quase construído no ano de 2000, quando o falecido vice-presidente da República, Marco Antônio de Oliveira Maciel, resolveu trazer para o Brasil as pinturas do Alberto Eckalt. Alberto Eckalt foi um pintor que acompanhou o conde João Maurício Nassau ao Brasil e aqui passou 7 anos e deixou 28 telas de grandes dimensões, telas de 3,20 metros de altura, outra de 6 metros, um pouco mais de 6 metros, e isso está no museu. Ele doou, digo melhor, ele trocou por um título de nobreza com o Império da Dinamarca. Ele recebeu a ordem do elefante branco em troca desse acervo. E Marco Antônio quis trazer para o Recife. Veio aqui uma comissão de curadores do Museu da Dinamarca e depois de visitar o Recife nos seus vários locais, sobre a minha assessoria, eles chegaram à conclusão que não tinha o Recife condições de receber uma coleção daquela monta, daquele tamanho, que precisaria de vigilância 24 horas. Só enquanto o professor vai falando, eu estou mostrando algumas imagens de Eckalt, enquanto ele vai falando para as pessoas que não fizeram essa associação, ele vai falando e eu vou mostrando aqui as imagens aos poucos. Pode continuar, professor. Então, ele trouxe esses quadros em grandes dimensões, que curiosamente são os quadros que retratam os primeiros exemplares dos povos que hoje se fundiram e criaram o povo brasileiro, da nossa miscigenação, que no Brasil, já dizia Joaquim Nabuco, em 1882, tudo é mestiço, não existe nada de pureza. O Brasil, como diria o Nabuco, o brasileiro parece com o brasileiro. O brasileiro não parece com o índio, o brasileiro não parece com o afrodescendente, o brasileiro não parece com o japonês, não parece com o chinês. O brasileiro tem a cara de brasileiro. Essa aqui eu acho que qualquer estudante que está olhando para essa foto aqui
ela reconhece seu livro. Até os estudantes da 4ª série, 5ª série. Essa foto é uma foto que a gente aprende. Assim, nós fomos para a escola e fomos apresentados para ela. Né? Desde sempre, qualquer criança conhece essa foto. Mostra aí a foto, por favor. Essa foto é de Ecaute. Isso é um quadro. Representa. Não sei se é uma cabocla, uma mameluca. Não, isso é uma mameluca. Uma mameluca. A mameluca é um tipo mestiço que é formado pelo cruzamento de um homem branco com um homem ou uma mulher indígena, e dá isso que nós chamamos da morena cor de canela, tão reverenciada nas músicas de Capiba. Morena da cor de canela tem pena, que faz um agrado para esse moreno que tanto te quer. Eita. Essa é a morena cor de canela. E era as mulheres mais desejadas. E foi toda como se chama, a sociedade pernambucana vem dessas mamelucas. Porque Jerônimo de Albuquerque, quando aqui chegou em 1535, ele se acasalou com, entre outras, com as Índias. E Maria do Espírito Santo deu origem a uma das suas mulheres, que ele teve a um dos 38 filhos, pelo menos as famílias de mais importância, que é as famílias Arco Verde, a família Cavalcante, a família Holanda, que tudo aqui vieram em busca das morenas cor de canela, isso é, das mamelucas gerados por Jerônimo de Albuquerque. Engraçado que foi lá no Instituto que eu comecei a aprender, olha, que coisa, tanta coisa interessante. Foca aqui na televisão, por favor. Olha só, primeiro, cajus vermelhos e amarelos. Eu descobri lá que não podia na mesma árvore, ou só da amarela ou da vermelha, mas não sabia disso. Mas ele quis retratar o caju. E eu tive professor mês passado na Índia e fui nos mercados públicos e preparei imagens com suas aulas, viu? Se prepare aí. Porque eu aprendi com o professor que foi feita uma troca muito grande de plantas. E o caju é daqui do Nordeste, gente, para quem não sabia. Eu não sabia disso até pouco tempo atrás. O caju é daqui, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. E a cana-de-açúcar eu descobri que era das Índias. E aí, veja como é. Pernambuco vive há 500 anos da economia do açúcar. Em compensação, o caju que a gente está vendo aqui, o caju era daqui, hoje a Índia é um dos maiores exportadores de caju. Ou seja, nós viramos um grande exportador de açúcar, de cana-de-açúcar, e os indianos exportam caju. E tem muito detalhe nessa foto. E aqui no fim, por favor, coloca... Olha, que coisa interessante. Ele coloca os animais aqui na foto. Tem uma foto dessas que mostra um índio segurando para comer o pé de uma pessoa. Vou colocar aqui também. Mas era a realidade da época, da antropofagia da época. Realmente os índios tinham essa questão canibal. Então eu comecei a conhecer isso aqui. Professor, que é um ratinho da Índia, o quê? Um preá, né? Um preá. E aí eles colocavam vários para poder você ter ideia do que é. Porque esses quadros eram, antes de mais nada, educativos. Você vai encontrar quadros desses com o plantio da cana-de-açúcar, vai encontrar quadros desses com o plantio da mandioca, você vai encontrar quadros desses com a presença da jaqueira, que veio do Ceilão. A jaqueira veio de Ceilão. E nós vamos encontrar vários desses quadros mostrando como a flora e a fauna brasileira.
Esse aí já é o índio tapuia. É o índio tapuia e com a borduna. A borduna. Borduna é esse pau que eles usavam para dar cacetada e... É o pau aí, ó. Se defender dos animais. Se defender, atacar. Isso aí era borduna. Interessante que eu descobri, sou advogado dos índios, de alguns índios, logicamente, funiô, descobri que os funiô eram tapuias, aqui em Águas Belas. Águas Belas é a única cidade, assim, os funiô são os índios que ainda preservam o idioma, que tem ascendência tapuia. Então, incrível que isso existe ainda hoje, não só como livro de história, mas assim, no sangue, nas palavras, na cultura, e como a gente vai se descobrindo. É o idioma, né? Iatê. Iatê. Eu sei até algumas coisinhas, viu, professor? Ostorklai Tilishi, né? Significa o seguinte, que eu sou branco bonito. Branco bonito é o seguinte, quem não é índio é branco para eles. Então eu sou um branco bonito, que é o idioma dos funiô. Tem até programas aqui que eu fiz com eles lá em Águas Belas, muito, muito interessante. E por uma vez por ano você pode visitar a aldeia dos funiô lá em Águas Belas, na parte histórica, que é normalmente em agosto, mas é uma experiência incrível. Já que eu tô aqui, olha, essa foto, professor, ela é incrível aqui, das frutas. Vou fazer depois um programa sobre isso, que o senhor fez um trabalho espetacular, mostrou essa troca de culturas. Por exemplo, nos fale um pouquinho sobre isso aqui. Eu descobri que abacaxi era uma coisa e ananas era outra, só que o abacaxi, segundo o que eu li no Facebook do professor, é uma planta que foi feita aqui em Pernambuco. Eu não sabia disso. Não foi uma planta. Tem o abacaxi, existe o abacaxi manso, que veio de cruzamento, segundo Câmara Cascudo, ele vem de cruzamento do ananás, que originalmente a planta que cresce nas matas é o ananás, mas do seu cruzamento feito por Arruda da Câmara no século XVIII, segunda metade do século XVIII, surgiu o abacaxi manso, que é o abacaxi adocicado, que é o abacaxi de Pernambuco. Isso aqui é o quê? Um melão, né? Isso é uma melancia. Melancia. É daqui, a melancia é daqui. Depois eu vou colocar, viu? A gente vai ter que fazer um programa para mostrar tudo o que é daqui, tudo que foi trazido de fora, e eu não imaginava. Carambola não é daqui. Quase nada daqui. Nós temos aqui o caju, que é o grande livro de Mauro Mota, o Cajueiro Nordestino, que é baseado num artigo de Cosme de Sá Pereira, no Diário de Pernambuco. Os artigos daquela época, você publicaram 20, 30 laudos, eram verdadeiros opúsculos que eles publicavam nos jornais. O viagem era tudo pulverizado com o caju. Aí a mangaba é nossa, a pitomba é nossa, mas já a jaca vem do Oriente. E o próprio coco também vem da Índia. Esse salve a terra dos altos coqueiros, na realidade o coqueiro é indiano, né? A jabuticaba. A jabuticaba, eu não tenho certeza se ela é nossa ou se veio de fora, porque nós fomos colonizados pelo português. E o colonizador português tinha mania de trocar plantas por conta dos jesuítas. Os jesuítas foram aqueles que disseminaram pelo mundo inteiro o chamado jardim de aclimatação. É a jardim de aclimatação. E várias das nossas frutas, quando a gente vê, por exemplo, você pega a Fenearte aqui, aí vem uma série de artesanato da Índia. Quando você vai ver, na madeira, é a madeira de jaqueira. Então, são isso aí.
sem essas trocas. E falando no Instituto Ricardo Brenan, que logicamente, foi onde eu, pelo menos, e eu acho que, meu Deus, eu acho que todas as crianças do Brasil, as escolas têm que levar lá. Isso aqui foi uma daquelas imagens que eu via lá. Deixa eu centralizar aqui. Isso aqui é o Palácio Boa Vista. Aí eu mandei fazer um quadro, vocês estão vendo aqui, ó. Mandei fazer um quadro. Mas esse quadro, eu já vou aproveitar e dizer, olha, isso aqui é obra do professor. Olha que interessante, ó. O Brasil que Nassau conheceu. Eu vou abrir aqui. Isso tive muito trabalho para encontrar, não foi fácil, porque hoje em dia a gente só encontra isso aqui em sebos, mas eu depois de comprar, descobri que foi obra do nosso professor, e aqui tem todas aquelas gravuras, né, que a gente conhece de livros. Por exemplo, ó, essa aqui é um mapa de Pernambuco, não é? E aí a gente vê muito isso no Instituto Ricardo Brenan, pelo menos foi o meu primeiro contato, e eu fui gostando da coisa. Vou mostrar outro aqui, são mapas, aí tem mapas de Olinda, mapas de... E a gente vai fazer um trabalho depois aqui, para poder, caramba, a gente, Porto de Galinhas, eu achei, Porto de Galinhas, a gente chega lá em Porto de Galinhas, o cara, não, depois que proibiram o tráfico negreiro, aí chamavam Porto de Galinhas porque eles chamavam para enganar o cara, para dizer que era escravo, era uma galinha que estava chegando. Eu fui olhar aqui e já está aqui Porto de Galinhas, suave. Já em 1548, já assinala aquela região como Rio das Galinhas. Rio das Galinhas. Em 1548, o tráfico escravo nem tinha começado ainda. Pois é, e aí a gente é levado a acreditar às vezes, em conversa assim, lógico, para uma pessoa que não é um pesquisador, foi por causa disso. Não, quando a gente vai ver os documentos, e aí, professor, tem vários assuntos que eu queria conversar com o senhor. Primeiro, o seguinte, olha, quem não comprou esse livro ainda, eu recomendo comprar. Holandeses em Pernambuco, tá no close aqui, ó. Por favor. Tá vendo? Olha, esse livro, gente, eu já tive a honra de ler sobre agora, que tem uma segunda edição ampliada. Agora, é muito interessante. Quem gosta do assunto Brasil holandês, como começou o Brasil, o que a gente tem, esse aqui é leitura obrigatória. E é do professor Leonardo. Professor, não foi fácil escrever esse livro, não. É um livro muito minucioso, muita pesquisa, só um pouquinho. A gente está até saindo do assunto original, mas não vou deixar o professor vir aqui e não aproveitar uma oportunidade dessa para falar de um livro tão dedicado, tão valoroso como esse. Nos dê uma ideia de como foi que surgiu essa ideia. Esse livro foi, né, ele se fez necessário depois do Instituto Ricardo Brenan, que era preciso dar um suporte histórico à coleção Brasil holandês do Instituto Ricardo Brenan. E isso aqui aí é todo um estudo da presença holandesa em Pernambuco, que vai de 1630 a 1654. Sobretudo o período de Maurício de Nassau, que é de 1637 a 1644. É quando o Brasil ganha esse sentido de divulgador de arte, quando Ecaute faz os seus 28 quadros, quando Franz Post começa a pintar a natureza das Américas, porque os quadros de Franz Post são as pinturas das Américas, das três Américas, da Centro-América, América do Sul e a América do Norte. As primeiras imagens surgiram aqui em Pernambuco.
E Ricardo Bernan preocupou-se em fazer a coleção hoje de Franz Post. Ele tem 20 quadros de Franz Post, quando toda a Holanda, nos dias atuais, tem 19. Ele tem 20 quadros. E o Ricardo cria essa coleção de Franz Post com como se chama, a presença de Marco Antônio Maciel em trazer os Ecautes, 28 Ecautes, para Pernambuco, deflagra esse interesse e precisava de um suporte histórico para justificar o porquê da presença da holandesa. E foi um suporte histórico baseado na verdade, baseado, por exemplo, numa interpretação que quase nenhum historiador deu. Por exemplo, que a guerra da insurreição pernambucana nada mais foi do que uma guerra religiosa, quando todos se justificam que as guerras são econômicas. Não, nós tivemos no Brasil uma guerra religiosa. E nós tivemos no Brasil uma guerra religiosa que marcou o nosso ideário de pernambucanidade. Esse ideário de pernambucanidade começa em 1645, com a insurreição pernambucana, e chega até os dias atuais. Ele se repete em 1666, quando pela primeira vez nós prendemos e devolvemos a Portugal um governador preso, que foi o Caetano Schumbergas. O Schumbergas. E depois nós tivemos um primeiro movimento republicano de 1710, comandado, liderado por Bernardo Vinheiro de Melo. Esse movimento republicano se repete em 1801, com a Inconfidência dos Suassunas, explode em 1817, com a Revolução Republicana de 1817, volta novamente em 1824. E assim nós temos os mártires que foram condenados à morte. Nós, aqui em Pernambuco, ninguém foi condenado por pensar, foi condenado por ação. E é isso que diz aquele monumento que o governo do Estado acaba de erguer na Praça da República. Isso é o já movimento dos protomártires da independência do Brasil. Mas aí surge o pé atrás, surge um ideário pernambucano, sempre olhando com restrições todo o poder que emana do Sul. Porque em 1817, as ruas do Rio de Janeiro eram pagas com impostos recolhidos em Pernambuco. A Rainha Catarina, quando casa em 1662, com Carlos II da Inglaterra, nós já tivemos uma rainha portuguesa no trono dos Tudor da Inglaterra, de Carlos II. Essa rainha que deu origem ao bairro Prince de Nova York. Essa rainha era portuguesa e foi quem introduziu o chá, foi quem introduziu o bolo inglês, quem introduziu certos costumes na Inglaterra. Então, essa rainha, para casar, teve uma chamada Fintas da Rainha, onde foram todos os habitantes do mundo português contribuíram para pagar o dote da rainha. Então são... Explica o que é dote, professor, para quem não sabe. É um dinheiro que a noiva recebe. A noiva oferece ao marido. E o dote da rainha teve no Calcutá, que era português, passou a ser da Inglaterra. Mas isso criou
um acontecimento que preservou Portugal até os dias atuais, que com esse casamento Portugal passou a ser protetorado da Inglaterra. Sim. E com isso aí protegeu Portugal da invasão, que a Holanda quis voltar a retomar as suas conquistas. A Espanha queria o trono de Portugal e depois a França, com Napoleão, quis tomar o trono de Portugal, invadiu Portugal. E graças ao apoio da Inglaterra, a Inglaterra protegeu Portugal até os dias atuais. Olha, gente, só para a gente vai. O professor já acabou falando da pauta de hoje, que a gente conversou e não falou da pauta de hoje. Mas olha, esse aqui é um dos quadros que toda criança, todo adolescente que está nos assistindo já viu no livro de história. Quarta série, quinta série. Você que já visitou o Instituto Ricardo Brenan, eu tenho certeza que você viu lá no Instituto e você viu no seu livro de história. Isso aqui é um dos quadros de Franz Post, que foi um dos pintores que veio com Maurício Nassau. E aqui é engraçado. Também não conhecia essa riqueza de imagem, mas tem o negro, o elemento índio, que é aquela mulher, um branco, as três raças que fizeram o Brasil. Lá no fundo, depois, quem quiser pesquise melhor, tá o Forte Frederico Henrique, que hoje é o Forte das Cinco Pontas, ou seja, ele pintou o Recife nessa perspectiva. Quase que não dá para ver, mas lá é o Frederico Henrique. E eu aconselho assim, a todas as crianças que estão assistindo, os jovens, e por que não também a sociedade geral, até os professores de história, sabe? Quando começa a ver essas imagens visuais, essas imagens, essas gravuras, esses olhos mais a fundo, a gente começa a ter uma outra perspectiva da realidade. Então, principalmente para você que visitou o Instituto Ricardo Brenan, já viu, ou você é aluno de qualquer lugar do Brasil que já viu essa foto. Isso é um quadro, né, pintado a óleo, que está lá no Instituto Ricardo Brenan. Professor, isso vale uma nota, não vale um quadro desse? Eu acho que você está muito otimista. Os nossos meninos não viram esses quadros em livro nenhum. Porque os nossos livros são impressos no Sul. Sim. E aqueles que escrevem os nossos livros de história, se é que chegam até nós, chegam com imagens do Sul. E nem eles sabem da existência desse quadro, que foi um quadro pintado em 1641, aqui no Recife, e que pertenceu à coleção do Luís XIV, rei de França. Rei de França. Foi adquirido por Ricardo Brenan, ele hoje está avaliado em mais de 5 milhões de dólares. Meu Deus. Então, eu acho que, na realidade, na nossa insignificância, a nossa história foi escrita do norte para o sul. E é por isso que tantos assuntos aqui, por nós escritos, ou é ridicularizado, ou é desconhecido. Por exemplo, a primeira mulher, a primeira prisioneira política do Brasil, da história brasileira, foi Dona Brit, digo melhor, foi a Alencar, Dona Bárbara de Alencar. Dona Bárbara de Alencar foi a primeira prisioneira. A Academia de Letras fez agora vários pronunciamentos sobre os 200 anos da independência. O canal História da rede da televisão a casa também fez, e ninguém falou em Dona Bárbara de Alencar. Dona Bárbara de Alencar, que proclamou a República no Ceará, era pernambucana, de Exu, nascida na mesma fazenda
Caiçara, onde Luiz Gonzaga, o nosso sanfoneiro, veio nascer, ela criou os seus filhos e proclamou a República do Crato, quando o Recife proclamava a República Pernambucana de 1817. Sim. Então, essa completamente desconhecida, como também é completamente desconhecido a figura de Frei Caneca. Frei Caneca deveria ser a figura maior da pátria brasileira. Devia ser o pai da pátria. Mas, por ter sido revolucionário, por ter sido separatista, quando se proclamou a República, se inventou, eu volto a dizer, se inventou o Marte Tiradentes, que nunca escreveu uma linha, que nunca pegou em armas, chegando até os pintores a botar aquela barba, ele não tinha barba, a botar aquela barba para ele ficar parecido com Jesus Cristo. Então são esses elementos que vocês não vão conhecer figuras como José Mariano, que por ter feito um manifesto contra o Marechal Deodoro, ele foi preso na Ilha das Cobras, mas na eleição daquele ano ele foi eleito deputado federal por Pernambuco, embora prisioneiro. Não vai conhecer figuras como Manuel Borba, que certa vez se insurgiu contra o Rio de Janeiro e conseguiu colocar dinamite em todas as pontes do Recife em 1924, numa revolução que foi abafada, e com isso aí mais demonstra aquele poder de Pernambuco, que ele dizia: Pernambuco jamais se humilhará. O ideário pernambucano é completamente diferente do que qualquer existe. Por isso que João Cabral de Melo Neto dizia: só vai na horizontal nos mapas que o mutilaram. Nele tudo é vertical, dos bueiros ao sobrado do sobrado aos bueiros da mata, até o mandacaru, que dá a vitalícia banana a todos que do sul olham no alto de sua mandância. Aquela horizontal é enganosa, só está nos mapas. Não diz bem do seu passado e muito menos de sua casta. Então é esse Pernambuco. Muito bem, professor. Quero chamar ao debate nosso amigo político, já foi magistrado, para a gente... lógico que a gente fez rememorações históricas, mas eu quero linkar a história com os dias atuais. Por favor, coloca essa imagem aí, que deu o que falar. Cuba do Sul. Né? Então, assim, por que essa imagem Cuba do Sul? Corta para mim. Vamos lá. Essa área em vermelho, corta para lá. Ela votou majoritariamente em Lula. Essa aqui, ó. Essa área aqui. Cuba do Sul. Segundo algumas pessoas. Por quê? Porque tem uma tendência a votar em governos de esquerda. Tem governadores de esquerda. E aí eu quero fazer, professor, o link desse mapa aqui com a bandeira de Pernambuco. Eu tive a felicidade dessa semana... Isso aqui é um livro que o saudoso professor, foi meu professor, Rubem Franca. Eu estava lendo Monumentos do Recife, muito bom. E aí foi a ideia desse podcast. Tá aqui. Leonardo Dantas Silva, seu grande professor de história pernambucana. E ele fala aqui na página 355, gente. Bandeira de Pernambuco. Foi um livro que o professor escreveu em 1972. E eu vi que o professor também colocou essas imagens que eu vou mostrar agora
do governo de Pernambuco, do Palácio do Governo de Pernambuco, né, no qual a bandeira de Pernambuco ela está acima da bandeira do Brasil, que é... Deixa eu tentar colocar, que às vezes, olha, não é ao vivo exatamente, mas está próximo ao vivo. E só para vocês, eu já vou passando essas informações enquanto o computador não me ajuda aqui, mas olha, a bandeira de Pernambuco, na verdade, ela é a bandeira da Revolução Pernambucana, não é da Revolução dos Padres. Pode cortar agora para a imagem do computador. Vou ampliar um pouquinho. E aí, professor, pelo menos o professor Rubem Franca entendia dessa maneira. Não sei se é a sua opinião. Essa bandeira, corta para mim. Vamos lá. Essa bandeira aqui, ela não é necessariamente... Não era, em 1817, do estado de Pernambuco como província. Ela, na verdade, era a Revolução Pernambucana, que abrangia, pelo menos na época, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte. Não tenho, vou saber com o professor se pegava áreas do Ceará. Ou seja, essa bandeira, corta aqui para a bandeira, por favor, olha. Essa bandeira, prestem atenção, ela está erguida por uma mulher, não sei se é a figura da liberdade, professor. É Mariane. Mariane, que é a figura da República. Da República. Da República, ela foi eternizada na Revolução Francesa. Veja que essa figura aqui está com barrete frígio. Essa figura... A figura que está segurando a bandeira do Brasil. Tem com o barrete frígio. Vamos aumentar aqui para a gente ver. Ó. O barrete frígio. O barrete frígio é símbolo da Revolução Francesa. O barrete que está sendo segurado por essa outra mulher aqui, né? Esse barrete vermelho. Sim. Aí, professor, e vou pedir também a opinião do meu amigo político, Clóvis. Olha, Clóvis, o que me impressionou, e vocês vejam, tá aqui. Como é o nome dela? Mariane. Mariane, ela está segurando a bandeira de Pernambuco e a bandeira está acima da bandeira do Brasil. A bandeira do Brasil está abaixo, a bandeira de Pernambuco está acima. Só que lembrando, gente, na época não era Pernambuco. Na época isso aqui era a bandeira do Nordeste, da República do Nordeste que estava querendo ser criada. Não é? Tinham vários estados que estavam aliados à causa republicana. Então isso não é necessariamente Pernambuco, isso era Nordeste. E aí, vamos lá tentar fazer locubrações que eu acho que... Mas lembre-se... Sim, professor. Lembre-se que esse vitral não é de 1817. Esse vitral é de 1921. Certo. Estávamos nas vésperas do centenário, do quarto centenário do descobrimento do Brasil, quando houve a reforma do Palácio do Campo das Princesas e a firma Formente Irmãos do Rio de Janeiro criava esses vitrais. E esse vitrais ele está ladeado por várias datas de importância da formação do povo pernambucano. Inclusive aqui está 1889. Que é a República. Essa alegoria aí é uma alegoria à República. E está com Mariane lá em cima, lembrando a República de Pernambuco de 1817. E vamos lá. O que eu quero tentar... olha, vê só, gente... A academia, e eu acho que isso aqui é um debate acadêmico. A gente tem que tentar linkar essas ideias. Pernambuco, fora a insurreição pernambucana de 1654, teve vários movimentos que tentaram deixar ou Pernambuco, ou pelo menos o Nordeste independente. Não é? Teve a Revolução Pernambucana de 1817, teve a Convenção do Beberibe, 1821. Teve a Confederação do Equador, em 1824. Setembrizada, novembrizada, a Conspiração do Suassuna.
E, pelo menos, o que eu li para tentar trazer esse debate é que todos esses movimentos tinham um caráter liberal. Liberal que a gente pode entender e tentar traduzir hoje, era contra o movimento conservador. Nos Estados Unidos a gente tem isso de forma mais clara, que existe um partido realmente que se chama, que tem essas ideias mais progressistas e outros que têm ideias mais conservadoras. E quando eu vi essa foto, professor, eu disse, meu Deus, será que está tudo linkado no sentido que essas ideias progressistas, essas ideias revolucionárias representados pela bandeira do Nordeste, que isso não é Pernambuco apenas, isso é Nordeste. Qual é essa ligação desse ideário de Padre Roma? Qual é a ligação do ideário de Frei Caneca? Qual é a ligação do ideário da Convenção do Suassuna? Qual é a ligação que nós temos com esse Nordeste, com esse Pernambuco, que colocou como expoente nacional, pelo menos, a figura de Miguel Arraes, de Paulo Freire e Lula? Isso está linkado, professor? Essa ideia progressista ou liberal de um Nordeste independente tem a ver com essa questão da Cuba do Sul, de nós assim termos ideias progressistas, governadores progressistas, socialistas? Qual é a análise que o senhor faz trazendo de 1817 para 2022? Tem ligação tudo isso? Me desculpe, mas está tudo misturado. Está tudo misturado. Vamos por parte. O desenho da bandeira de Pernambuco é um desenho do padre João Ribeiro Pessoa de Melo Montenegro. A bandeira de Pernambuco está mais ligada à maçonaria de que todos esses políticos que está sendo referendo aqui. Sim. Na realidade, a política mudou muito. A política deixou de ser ideário. Então, o que a política acontece é a política deixou de ter conceito para ter em troca do prestígio. É de quem manda hoje. Então, não se fala mais em Pernambuco por ideário. O ideário de Pernambuco já não existe mais. O ideário de Pernambuco... O leão pernambucano, que era o leão rompante de Duarte Coelho, transformou-se pela República o leão penteado. A juba dele é penteado, o rabo dele é recolhido, não tem mais aquela garra. O leão hoje transformou-se num gatinho. Então Pernambuco hoje não tem aqueles que pensam como 1817, são tidos como aqueles que querem o separatismo, separar o Brasil, separar Pernambuco do Brasil. E foi por isso que Pernambuco não foi reconhecido, o ideário pernambucano não foi conhecido já na Primeira República. O ideário dessas figuras que vocês estão dizendo não tem nada de Pernambuco. A formação do atual presidente do PT, ele tem primeiro que a formação dele, uma formação feita na vida diária, é uma formação mais ligada a ideários que não são os ideários do progressismo. Espera aí, desculpe. Que não são ideários dos iluministas do século XVIII, de Beccaria, de Rousseau, de Montesquieu. Esses filósofos
do século XVIII que chegaram aqui através dos revolucionários de 1817, que foram formados em Paris e Montpellier, e chegaram, e daí por isso que se fala da Revolução de Padres, porque foram esses padres que divulgaram a filosofia do iluminismo. O iluminismo é do século XVIII. Eu não sei nem se esse pessoal que você citou sabe o que é iluminismo. Não sabem. Sabe o que é iluminismo. Conscientemente não. Agora, no nível, puxando para o nível inconsciente. Minha mãe sempre falava, meu filho, teologia da libertação. Ela falava, tinha essas conversas comigo. Isso já era uma realidade presente em 1817. A Revolução dos Padres, Padre Roma, ou seja, teologia da libertação, ideias da Revolução Francesa, ideias que Lula não sabe. Eu tenho certeza, infelizmente, pelo nível intelectual dele, ele não leu. Mas assim, de repente, de forma inconsciente, ele herdou os conceitos de teologia da libertação, de renascentistas de Revolução Francesa. Mas a formação dele, desculpe, é uma formação paulista. São Paulo não sabe o que é Pernambuco, não. É aquilo que Luiz Gonzaga diz. Paulista é muito bom, mas é de lascar o cano. Eu nasci no Pajeú e só me chamam de Itabaiano. São Paulo é muito bom, corre prata pelo chão, mas o dinheiro corre tanto que eu não posso pegar, não. Ele viveu no outro mundo. Ele não viveu no nosso mundo. Ele não viveu no nosso mundo. Todo o empréstimo que dá a contração da famosa dívida externa do Brasil foi do Centro-Sul. Já diz Clóvis Cavalcante que Pernambuco não entrou nada nessa conta. Nós servimos de burra de carga. Então o nosso ideário fica no final, no início da República, até Manuel Borba. De lá para cá, nós entramos naquela história, quem dá mais e o que é que eu vou levar nessa eleição. Não se tem mais ideal. Não se tem mais ideal. É diferente. Eu não entendo por quê, mas é diferente. Daí o Brasil chega ao que chegou nos nossos dias. Então, nós somos tudo aquilo. Gervásio Pires já dizia, tudo que vem do Sul, eu olho com certas restrições. Então tá aí, o Joaquim Nabuco, quando da proclamação da República, ele temeu, numa série de artigos publicados no jornal O País do Rio de Janeiro, por Pernambuco. Ele achava que Pernambuco não ia aceitar a República. E ele dizia, eu estarei ao lado de Pernambuco, eu passarei muito em não ser pernambucano, como hoje ainda penso em não ser brasileiro. Muito bem, professor. E só para descontrair um pouquinho, uma vez um carioca chegou para mim, disse, Paraíba, Paraíba. Paraíba é você. Se você é Paraíba, com o maior amor aos meus vizinhos paraibanos, mas porque é o seguinte, o Rio de Janeiro, o nome originário era Paraíba do Sul. Ou seja, todo carioca é um Paraíba. Pelo contrário, é Paraíba do Norte, né? Paraíba do Norte é da gente aqui. A Paraíba do Sul não era o Rio de Janeiro? Não. Paraíba do Norte é aquele que... Não, mas o nome da capitania... Anteriormente a não era Paraíba, não era Paraíba. Eu vi, pelo menos eu aprendi isso no livro do professor Rubem Franca, que Paraíba. Não é Paraíba. Então, mas assim, é um elogio estar chamado Paraíba para mim. Né? Mas assim, que eu aprendi isso, pelo menos com o Rubem Franca, que lá no Rio de Janeiro, o primeiro nome do Rio de Janeiro era Paraíba do Sul. E aqui nós seríamos aqui, a nossa Paraíba querida era Paraíba do Norte e eles Paraíba do Sul. Então, assim, apimentando essa questão da xenofobia. E agora quero ouvir a voz do meu amigo Clóvis. Dr. Clóvis. Uma vez eu vi
uma reportagem de Ariano Suassuna, um documentário de um pesquisador que queria saber se o nordestino tinha consciência da música celta, que ele tinha música celta. Aí Ariano Suassuna disse, olha, conscientemente não, mas inconscientemente talvez tenha. Música celta, música dos portugueses, assim, quer dizer, dos povos originários de Portugal. E de forma inconsciente, às vezes a gente toca naquele sanfoneiro, naquela coisa. Pelo menos Ariano entendia que existia musicalidade celta inconsciente. E na sua opinião, meu prezado Clóvis, de político, há uma ligação inconsciente dessa separação de Pernambuco, desse ideário revolucionário com essa imagem Cuba do Sul? Você que é político, me dê sua opinião política. Ariano está completamente correto. Tendo, a gente não sente mais essa pernambucanidade que tinha anteriormente, né? de um Frei Caneca que deu a sua vida para a defesa do nosso Estado. Não temos mais isso. Mas nós estamos aqui numa palestra tão significativa, Paulo, capitaneada por essa figura extraordinária que é Leonardo Dantas. Isso é um patrimônio vivo do nosso Estado. Pouquíssimas pessoas têm o privilégio de assistir palestra como nós estamos assistindo agora. Sim. Né? Que eu lhe parabenizo pela iniciativa de deixar isso gravado nessa aula fantástica que o nosso Paulo Dantas está apresentando, Leonardo Dantas está apresentando nessa tarde de hoje. E eu não queria interromper, estou realmente ansioso para que ele conclua essa obra magistral que vai ficar na história, fruto da sua sensibilidade de trazer para os pernambucanos, deixar isso gravado. Coisas fantásticas que eu estou realmente encantado com a palestra do doutor. E eu disse a você, eu disse, olha, eu tenho que ser amigo de Leonardo, porque eu sou um admirador, e já vou lhe dizer, viu, professor Leonardo, sou um pouco mais novo que o senhor, e no que depender de mim, se o senhor for primeiro do que eu, que a gente nunca sabe, meu Deus, eu não vou deixar o seu trabalho morrer. Meu Deus, como eu admiro, como eu gosto de ver aquelas postagens do Facebook. E eu sou muito orgulhoso de ter me incumbido dessa missão que você me delegou. Não vou, sabe? Porque às vezes a gente precisa, meu Deus, uma das coisas, uma das cerimônias, assim, que uma vez eu fui convidado para ir na loja Rosa Cruz, e eles fizeram a cerimônia da pirâmide, que eu achei muito interessante. Era uma cerimônia aberta ao público. Cada pessoa ia colocando uma pedra, e outra pessoa ia botando uma pedra. E aí eles disseram, olha, a pirâmide, ela foi formada através de construção coletiva intergeracional. Cada um vai botando uma pedra. E eu disse, para mim mesmo, eu não vou deixar o trabalho enquanto eu puder, de deixar o trabalho do professor. Meu Deus, quanto eu aprendo. E eu já disse isso no Facebook dele. Eu disse, olha, infelizmente, a gente, na maioria, não tem a oportunidade de conversar com professores de Pernambuco que saibam tanta história de Pernambuco, saibam tantos detalhes, o arruá, tudo. Eu disse, eu vou ter que ser amigo de Leonardo, sabe? Eu me inspirei no Instituto Ricardo Brenan, me inspirei nele. E, assim, no que depender de mim, professor, seu trabalho vai ser divulgado e difundido nos anos, sabe? Porque eu admiro muito ver essas aulas que o senhor dá. Inclusive, gente, não sei se o seu Facebook, professor, é aberto, mas assim, muita gente vai querer lhe, eu acho, né? Vai querer lhe seguir no Facebook. O Facebook, infelizmente, tem uma limitação de 5 mil amigos, mas quando você não pode ser mais amigo, você pode seguir a pessoa aí. E o professor, ele vai, vamos dar uma zapeada no professor, no Facebook aqui do professor. Olha aí. Aqui é sobre os caboclinhos, guerreiros da Jurema. Aqui é a Cruz do Patrão, tá certo? É um monumento aqui do Recife que poucos recifenses, inclusive, conhecem. Aqui ele colocou uma foto, uma gravura, uma pintura de antigamente, e fotografias que eu acho que foi ele mesmo que tirou. Ele gosta muito de fotografia. Aí daqui a pouco a gente vai zapeando. Fala um pouquinho de Portugal,
Isso aqui meu Deus, é Europa, mas eu ainda pensei que era o monumento de Brennan quando eu vi aqui, ó. Inglaterra, né? Mas assim, Essa ponte. o Maestro Forró. Então, assim, tem muita história, ele vai colocando aqui. E é uma aula. Você acompanhar o Facebook do professor. Um dia é pouco para você. Não, né? isso aqui ele vai postando e a gente vai se deleitando, aprendendo. E tomara, professor, que muita gente que esteja vendo tenha interesse de construir essa pirâmide com base no que a gente tem. E antes da gente começar, eu estava dizendo, meu Deus, que prazer vai ser ouvir o professor, porque uma coisa é o que ele escreveu. E outra coisa é o que a gente escuta aqui nas entrelinhas, né, professor? Da gente poder conversar e ouvir. E às vezes colocar nas entrelinhas o que não deu para colocar aqui no Facebook. Aqui tem. Sobre tudo. Aqui, olha. O que foi Pernambuco? Isso aqui é no Recife, né, professor? No Recife. Aqui é a Igreja Nossa Senhora do Terço. Exato. É lá onde tem a Noite dos Tambores Silenciosos, né? Inclusive. Que é uma cerimônia criada por Paulo Viana, um colega meu de redação. Mas hoje já explico que isso aí já vem do século XVII. Mais uma mentira que divulgam entre nós. Professor, e essa ideia do Facebook é muito boa, sabe? Dá a oportunidade da gente conhecer. O que eu tenho visto que muito me alegra, eu sei que o senhor faz parte do Instituto Histórico, Arqueológico, Geográfico de Pernambuco, e o Instituto, eu vejo que uma das atividades dele ultimamente é colocar nomes das ruas do Recife. E a gente vai aprendendo muito com o nome das ruas. Mas aí eu li um livro, por exemplo, de Rubem Franco, o Monumentos do Recife. Mostra quantas placas o Instituto já vem colocando ao longo dos séculos. Incrível que li sobre isso, que Dom Pedro chegou aqui e os pernambucanos não sabiam onde eram os montes dos Guararapes, não sabiam os locais exatos, e aí teve que se criar o Instituto. Assim, criou-se o Instituto desde 1850 vem trazendo essas informações ao pernambucano, e eu fiquei vendo às vezes, meu Deus, o que sobra é o que é de pedra, sabe? Algumas filosofias gregas só chegaram porque o pessoal talhou na pedra, nos mercados da cidade, talhava os conhecimentos dos filósofos nos muros como uma propaganda, e esse conhecimento nos chegou até hoje. E eu acho incrível essa possibilidade da gente colocar placas, contar mini histórias, porque quantas histórias só permanecem hoje porque alguém há 150 anos chegou lá, talhou. Num livro de família, a família Dias da Silva, o meu primo Jonas, ele chegou e disse: olha, Paulo, quanta coisa eu não descobri nas lápides dos cemitérios. Que fulano era filho de cicrano, ou seja, não existe, mas o cartório pegou fogo, os documentos foram embora, e a pedra é o que ficou. A pedra da talhada, o cemitério, a lápide do cemitério, o nome da rua, a homenagem. E o professor faz isso aí há muito tempo. Vai lá, fotografa e coloca no Facebook. Professor, nos fala um pouquinho desse trabalho de catalogação das riquezas do Ele Recife. é um vocacionado e um amante dessa arte. Apaixonado. Não, isso aí foi o seguinte, por exemplo, o cemitério de Santa Amaro, você falou, é tombado por um projeto meu. Sim. Ele hoje é um tombamento estadual. A Cruz do Patrão é tombada por um projeto meu. A moita é o centro do engenho da Torre, é tombado por um projeto meu. A Praça Marcial Pinheiro, aquele chafariz
esculpido por Antônio Moreira Rato em 1875, também é tombado por um projeto meu. Então, o tempo que eu passei no Conselho de Cultura, eu cuidei de pedir o tombamento destes monumentos. Parte da minha vida, eu tive um decesso muito grande, decesso financeiro que me persegue até hoje. Eu sei dessa história, por causa da Avenida Dantas Barreto, né? Por causa da Igreja dos Martírios, que eu fui demitido do Estado. Eu soube dessa história já. Eu fui demitido do Estado e nunca mais voltei a... Quem não sabe é o seguinte, ele brigou tanto, Clóvis, para que a Igreja dos Martírios ficasse de pé. Valdir Monteiro de Moraes. Fez tanta confusão para fazer o certo que perdeu o emprego dele. Essa história eu não escuto, não é de hoje não, Leonardo. Valdir Monteiro de Moraes era engenheiro da prefeitura, 4 horas da manhã amarrou uma corrente e derrubou a igreja. Meu Deus, foi desse jeito. Ele me contou isso, foi corrente. Foi mesmo. 4 horas da manhã ele pegou botaram um trator, uma bulldozer e passou a corrente. Quem executou a obra foi um cidadão chamado Ubirajara. Ubirajara, o Moreno Forte. Da prefeitura. Exatamente. Conheci ele, gente muito boa. 4 horas da manhã, porque derruba, não derruba, a justiça vai entrar, vai não me prender. Aí Augusto Lucena mandou. E houve uma ordem, Foi meu assessor. do ministro Jarbas Passarinho, que censurou qualquer notícia sobre a Igreja dos Martírios. Aí eu publiquei na época um poema de Manuel Bandeira, aí dizia: Senhor Bom Jesus do Calvário e da Via Sacra, o prefeito Henriquinho era Henrique Dosworth, vai derrubar o teu templo. E daí e terminava assim: quando o prefeito morrer, não mandes para o inferno, mas um séculozinho a mais no purgatório não fará mal. Amém. Lucena ficou louco comigo, porque ele disse que o poema era meu e eu estava usando Manuel Bandeira. Eu xerografei a página do livro de Estrela da Vida Inteira de Manuel Bandeira, botei no envelope e pedi a seu Enildo, que era o contínuo que servia café no gabinete do prefeito, eu disse: você bota em cima da mesa do prefeito. Aí botei lá, confidencial. Leonardo, se a igreja estivesse de pé, como ela estaria daquele Dantas Barreto? Dessa largura que tem? Começava logo que a Dantas Barreto jamais deveria ser construída. Ela liga nada a coisa nenhuma. Ela não tem nenhuma serventia para a cidade. Agora, antes dela, o projeto era pior ainda, porque o projeto era em cima de São Pedro dos Clérigos, saindo a igreja de São Pedro. Saindo no pátio do Terço. Vamos consertar a igreja de São Pedro. Saindo do pátio de São Pedro, no pátio do Terço. E Pelópita da Silveira disse que a prefeitura não tinha dinheiro. E desviou para a direita o traçado. Você pode ver que pelo projeto... O traçado de Ulloa a Sintra... Vamos procurar imagens aqui. De Ulloa a Sintra é em cima de São Pedro dos Clérigos. Meu Deus, e como... Olha, eu acho que todos nós aqui, quem tem pelo menos aí 40 anos de idade, às vezes a gente encontra uma panelinha, sabe? A gente encontra uma panelinha que os caras fazem mal. É assim, olha, vamos ganhar prestígio derrubando fulano, derrubando ciclano. Quantas vezes tu não já viu isso, né, Cláudio? Você chegou a entrar na igreja? De quê? Do Mate, quando ela estava de pé? Estava lá. Não era uma igreja pobre, né? Porque era uma igreja de pretos e escravos. Não era uma igreja rica como do Rosário dos Pretos. Era a igreja pobre. Mas tinha uma história. Não é isso não. O frontispício dela era lindo. Era um frontispício rococó. É importante. Mas tá aqui o camelódromo. Valdir Monteiro de Moraes foi meu assessor na Câmara. E o Birajara, eu conheci muito ele, moreno, forte, alto, careca, gente boa. Olha só. Que amarrou a corrente e de madrugada. E derrubou o resto, né? Lucena fez a Caxangá,
fez a Avenida Caxangá, fez do Hotel Boa Viagem até a Aeronáutica. Um grande prefeito, não se elegeu vereador depois. Mas incrível, engraçado que você faz coisas que às vezes ficam gravadas na história. Para mim, Fez a Caxangá. Caxangá foi toda feita por ele. engraçado, para eu que sou mais jovem, Lucena só significa derrubada da Igreja dos Martírios. Não, foi o maior prefeito. Eu associo Você Esse- concorda com isso? Não? Ok? Augusto Lucena, o maior prefeito de Recife. Foi não. Eu acho que o maior prefeito do Recife foi Geraldo Magalhães, que com um tão curto espaço de tempo teve uma visão da cidade. Daquele viaduto. Viaduto, como se chama, o centro, Geraldão. o Geraldão, os centros culturais dos bairros, centros culturais dos bairros, a lancha da CTU, ele tentou criar um transporte fluvial. Agora o tempo dele foi curtíssimo. Muito. 2 anos. É. E deixou obra como o Geraldão, que ainda hoje está aí. E depois Gustavo Krause. Gustavo Krause que fez o Recife que é hoje. O Galo da Madrugada foi o Gustavo que levantou. Mas não falo nem do Galo da Madrugada, que eu tenho minhas restrições. Tem? Eu falo do Teatro Apolo, eu falo do Museu da Cidade, eu falo da Galeria Metropolitana de Arte, eu falo das bibliotecas, eu falo do próprio Carnaval Participação, que foi ele que acabou com aquela história de passarela, do projeto Ciranda. A cidade viveu. Era o Recife acordou, deu bom dia, encontrou todo o povo na rua. Era como a marchinha nas praças. O Galo da Madrugada era um galo sem vergonha, não tinha nada. Mas Gustavo Krause, o prefeito, foi para lá dançar, passar o passo, aí o galo explodiu. Não era nada. Você talvez não tivesse nem nascido. Eles aproveitaram o sábado, que já era fechado e não tinha nada no sábado. Então Enéas aproveitou isso aí. Começou com 2 orquestras de frevo e hoje, curiosamente, o Galo da Madrugada não tem nenhuma orquestra. Porque tudo é trio elétrico que paga para tocar do Galo da Madrugada. Para entrar no cordão do Galo, eles pagam o Galo. Boa fortuna. E como se chama? E música pernambucana que é bom. Há muito tempo não tem mais. Tem a Mamãe África, Freio. é Minha Mãe Solteira. Pronto, é isso aí. Baianizou, né? Pegou aquela ideia do carnaval de trio elétrico. Não, ele é um rap. Ele não é um carnaval, é um rap. É uma reunião de todos os ritmos, como o chamado carnaval multicultural. Hoje, na realidade, é um carnaval para fora. É um carnaval para prestigiar o artista de fora e não o artista local. Baiano, sobretudo. Por exemplo, não só o baiano, como Rio de Janeiro e São Paulo. Por exemplo, orquestras como Edson Rodrigues, o Forró, o próprio Ademir Araújo, não tem espaço mais no palco. Eles não tocam mais. Duda, eles não tocam mais no palco da... Duda é vivo ainda. Eu não estou dizendo que não toca porque morreu, não. Eu estou dizendo que ele não toca porque a prefeitura não deixa. Entendi. Até o próprio Claudio Germano, Duda, né? era o mais quando eu fui presidente do Internacional, tocava Duda e Clóvis ficava do Clube Português. Clóvis Pereira. Era uma luta tremenda dos dois, para ver quem era o melhor. Não, a briga maior era Guedes Peixoto, que ganhava todo ano. Mas Guedes tocava no Clube Português. Olha, gente, eu vou dar um recado, o podcast está chegando ao final, mas aí eu queria, primeiro, recomendar, quem puder, tiver condições financeiras, que infelizmente livro custa caro no Brasil, eu queria que o livro fosse mais barato para que as pessoas pudessem comprar, mas quem puder e gostar e quiser aprender muito, compre os livros do professor. Tá certo? Começando. Leonardo. Mas só tem uma livraria que vende, viu? É a livraria Imperatriz do Shopping Center Recife. Agora, professor, se o cara estiver vendo o nosso programa aqui do exterior,
se ele estiver em outras partes do Brasil, como é que ele faz para conseguir seus livros através da internet? A Imperatriz está vendendo via Livraria Imperatriz, né? E a própria CEP, a Companhia Editora de Pernambuco. Pronto. Então, você que gostou do papo, você que já visitou o Instituto Ricardo Brenan, gostou, viu aquele universo holandês, primeiro, compre esse livro aqui. Segundo, eu não sei se o senhor já está com os 5 mil amigos lá e se seu conteúdo é público. Lá no Facebook, quem colocar para seguir o senhor, consegue... Não é restrito não, né? Não, consegue. Consegue. Eu tenho 4.890 seguidores. Pronto, esses aí são os amigos. Ele tem... Já ele completa os 5 mil, aí você não pode ser mais amigo dele. Mas aí, se você não conseguir ser amigo dele, porque é 5 mil pessoas, você bota pra seguir, que toda vez que ele posta, eu acho que quase toda semana, ele tem várias postagens. Aí você coloca lá pra seguir, que você vai acompanhando as aulas dele. Que eu sou aluno dele, sem nunca ter sido Eu tenho postagem diária. Né? Eu diariamente eu faço a minha página do Facebook. Instagram o senhor já tem também, professor? Não, eu trabalho no Facebook, porque o Facebook recebe matérias longas. Sim. O Instagram são coisas pequenas. Uhum. Então tem que ir no Facebook. Por exemplo, eu posso botar 93 fotos. Sim. E o Instagram não permite isso. Entendi. Infelizmente, eu até, não sei por que isso, mas assim, o pessoal jovem tá tirando a conta do Facebook. Não quero mais Facebook, não. Eu soube que só tá lá a véia arada feito eu, 40 anos para cima. Porque é o pessoal que ficou lá no Face. E o pessoal que ainda lê, né? É o pessoal que ainda lê. O atual juventude, ele só quer o que passa da tela de um celular, já não interessa mais. Entendi. E assim, eu acho, sabe, professor, eu em cima de vários textos dessas revoluções pernambucanas, o que eu vi foi o seguinte: isso a Olavo de Carvalho ensina muito. Não adianta violência. Olha, para você ter ideia, nas revoluções pernambucanas, quando acabava, digamos assim, eles cortavam a cabeça do cara, as mãos do cara, botavam a cabeça num canto, as mãos no outro, para poder dizer assim: não façam mais. Tenham medo. E aí a gente vê o seguinte: nunca o medo evitou emanações políticas do espírito. Você aprende uma coisa, você vai... Então, em 1817, mataram, degolaram. Em 1824, fizeram a mesma coisa. Depois, na Praieira, em 1848. Não tem jeito. A questão é a gente educar. Para dizer, olha, uma ideologia tem que ser assim ou assado, e você vai entender isso e não simplesmente ser amedrontado, porque foi só o que a gente viu nas revoluções pernambucanas. Mortes, e assim as coisas continuavam acontecendo. Por quê? Porque existia um ideário por trás, né, professor? Eu pelo menos entendo que reflete muito essa ideia política de hoje, que vai botar o exército, vai fazer... Não adianta não, gente. Tem que, se você defende alguma coisa, explane isso para as pessoas, tente educar, tente mostrar e tentar tirar tanto aluno, que a gente vê que, meu Deus, só vai ver depravação na internet, besteira, sabe, sociedade e aulas perdida. Não é? E assim, quanta coisa a gente já... Dá valor à história. E eles podiam aprender gostando da coisa, porque viram tal, e a gente simplesmente só vê isso, assim, esse discurso de violência, às vezes, vindo de novo, quando o que a gente tem que ver é a educação, sabe? Mostrar nossa história do passado, que o senhor também mostra, né, professor? E informar a verdade. Por exemplo, nenhum dos nossos professores, nem de longe, ele faz referência que com a Revolução de 1817, o Pernambuco perdeu a comarca das Alagoas, que é o atual estado das Alagoas.
E com a Revolução de 1824, Pernambuco perdeu a comarca do São Francisco. Aí a pessoa pensa que a comarca é uma coisa, um espaço pequeno que é só um município. Mas a comarca do São Francisco é maior do que o atual estado de Pernambuco. Ela começa em Juazeiro da Bahia e vai até a fronteira de Minas Gerais. Toda a margem esquerda do Rio São Francisco. É só olhar no mapa. Esse território está provisoriamente anexado ao estado da Bahia. Provisoriamente desde 1827. Engraçado, professor, que é o seguinte, eu já ouvi falar que Barbosa Lima Sobrinho fez uma tese de que era inconstitucional perante a Constituição de 1822, a Constituição otorgada por Dom Pedro. Dom Pedro I, ele excluiu. Olha, gente, só para vocês visualizarem é o seguinte: visualizem no mapa. Do Rio São Francisco até a parte oriental, ou seja, até Goiás, etc., era Pernambuco. Pernambuco saía descendo por ali. Aí Dom Pedro teve a Confederação do Equador. Dom Pedro decretou a perda do Estado, daquele território do Estado. E Barbosa Lima Sobrinho, em 1940, disse: olha, eu fiz uma análise da Constituição, que Dom Pedro estava submetido à Constituição. Ele foi o advogado de Pernambuco que entrou com a ação de reintegração de posse da comarca de São Francisco. Essa ação ainda hoje continua no Supremo Tribunal Federal. É a parte da Bahia, né? E ele escreveu um livro chamado Pernambuco e o São Francisco, que é exatamente esse processo de reintegração de posse que até hoje não concluído. Para fechar, Clóvis, me dê sua opinião. Você acha que existe interesse e possibilidade de Pernambuco reaver Alagoas e reaver a comarca do São Francisco? Não tem a mínima possibilidade. Porque eu vejo assim essas guerras 100 anos depois, 150 anos depois, os países disputam os estados. Será que... Uma vez eu fui falar isso para um alagoano, ele disse: se tu falar isso aqui em Alagoas, tu morre. Eu mesmo, Alagoas tem cada praia linda, né? É isso não. E eu fico assim, abismado, como é que a gente perdeu tudo isso? Perdeu parte da Bahia, perdeu mas a comarca do São Francisco... Só porque o pernambucano tinha a voz forte, brigava pela terra. Mas como se chama, a comarca do São Francisco, existe projetos de criar o estado do São Francisco, como se criou recentemente o estado do Tocantins. Mas assim, Bahia? Sim, pronto, se for pra era um estado independente. Se for para fazer confusão, vou fazer uma confusão agora. Aí não deu uma tapa na mesa e pegou Fernando Noronha de volta? Foi Zé Moura. Sabe? Zé Moura. Zé Moura? Zé Moura foi. Pronto, parabéns para ele. A gente deu uma tapa e conseguiu. A gente passou muito tempo sem Fernando Noronha, deu uma tapa na mesa. Eu não acho que era nada demais a gente pensar politicamente, sabe, de reanexar o Marco São Francisco. É interessante se deflagrar sua luta nessa hora para movimentar. É político, uma luta política, não precisa de violência, arma, não, mas assim, politicamente, por que não? Né? Levanta isso, Paulo. Só da gente lembrar do professor, advogado, governador Barbosa Lima Sobrinho já é uma coisa prazerosa. Esse Leonardo está dizendo que tem uma ação que ainda não foi julgada, isso aí pode mexer nisso. Quem sabe a gente não ganha com Alexandre de Moraes, né? O podcast de Alexandre de Moraes fez um sucesso, viu, Pedro? Foi muito assistido. Assim, Pedro entrou com um processo. Pedro, eu me lembro olho para tu, me lembro de Pedro, olho para Pedro, me lembro de tu. Mike Lopes entrou com um processo, fizemos um podcast, deu o que falar. Gente, olha, vou franquear a palavra aos meus convidados, porque assim sempre a gente tem uma conclusão. Então, começando com o professor Leonardo. Professor, faça suas considerações finais, fique à vontade. Não, foi uma tarde agradável, uma tarde sim, que se falou de coisas sérias. Conversa hoje difícil de se encontrar nos dias atuais. Portanto, estamos sempre aqui, já no final da vida, mas agradecendo a todos vocês. Espero que o senhor
tem a disponibilidade da agenda para no futuro a gente fazer mais podcast, que eu acho que muita gente quer ouvi-lo. Não teve talvez a oportunidade. Foi a primeira oportunidade. Amigo Clóvis. Nossa, Leonardo falando no final de vida, ele tem 76, eu estou com 78, e quero citar um exemplo aqui, meu caro Leonardo. Eu estava no tribunal e fiz uma solenidade lá, chamei o ministro Fiuza Lima, estava com 93 anos. E ele, ao chegar, ele me disse: doutor Clóvis, o médico disse que eu não viesse porque o coração podia parar a qualquer momento. E eu vim, se ele quiser parar é problema dele. Achei isso fantástico. Eu, Leonardo, não pode estar pensando em morrer não, rapaz. Você tem a história viva do nosso estado. O ministro Fiuza Lima tem uma aposentadoria que eu não tenho. Mas eu sei, eu não tenho. Eu não estou podendo pagar, eu não estou podendo pagar nem meu remédio. Ô, Leonardo, olha, quem tem mais de 40 anos, não se engane não. Existe conspiração. Teoria da conspiração. Não é teoria da conspiração, não. Minha avó dizia muito coisas que eu só estou entendendo hoje. Ela disse: meu filho, seja bom, mas não seja bom demais não, porque no final você é ruim de todo jeito. E às vezes dizia para mim também: olha, cuidado com as pessoas, que tem muita gente que atira só para ver a queda. E hoje é que eu estou entendendo, não é matar, mas o cara te derruba porque... E essas conspirações existem. E essa história de Leonardo eu não conheci hoje não. Tempão atrás. Fizeram um café, vamos derrubar esse cara. Minha mãe já sabia dessa história, Clóvis, da tua demissão. Sabe? Defendendo uma história. Uma história que hoje em dia acabou-se. Quando eu chego em Salvador, eu digo: meu Deus, como aquela parte de Salvador foi bem preservada, sabe? Aquela parte histórica. Aqui a gente não teve esse cuidado, aí a gente vê conjuntos plásticos do século XIX, XVIII. E ao lado não é difícil de 20 andares, sabe? E então, aí tira aquele ambiente como o bairro do Chiado lá em Portugal. Caramba, os caras souberam preservar. A gente preservou, mas assim, muita coisa infelizmente se perdeu, como a igreja dos martírios, né, Leonardo? Mas ali tem um gabarito, né? Ali você não pode quebrar o gabarito. Toda a Baixa Pombalina e o próprio bairro Alto tem um gabarito. Você não permite grandes construções. Porque ela é... E o Recife poderia ser pior se não fosse uma figura chamada Edgar Amorim. Porque a ideia do Recife era fazer a Avenida Boa Viagem igual a Avenida Atlântica em Copacabana, um prédio colado no outro. Meu Deus. Como é aqui a Avenida Guararapes. E Edgar Amorim criou aquele coeficiente de separação entre um terreno e outro. E com isso aí deu condições de aeração da cidade. Pois é, passar o vento, né? Em Copacabana, um prédio um junto do outro. Aqui não. Aí a avenida que está por trás é completamente quente. Agora, como ele disse, Edgar Amorim viu esse erro e traçou um esquema para os prédios serem distantes um do outro para permitir a circulação de ar. Entendi. Né? Minha gente, eu acho que quem viu... Eu quero lhe agradecer profundamente a oportunidade que você me deu de trazer essa figura monumental. Não é, rapaz. Nosso Leonardo Tanto. Não, e às vezes assim, eu fico pensando, para a gente poder se comunicar, pelo menos as pessoas têm que entender um pouco. E às vezes a gente, como o Leonardo falou, às vezes a gente tenta arrumar pessoas para conversar sobre os assuntos e não tem. É tão bom a gente poder se identificar São raríssimas nesses pessoas assuntos que nós temos hoje, igual a Leonardo. Raríssimas. Eu chamei alguns nomes que não sabiam da história que Leonardo sabe. Por isso que eu estou dizendo, sigam o professor no Facebook. Minha gente, estamos nos despedindo. Um prazer. A gente vai fazer vários cortes com os melhores momentos do podcast. E até a próxima. Espero ter vocês dois aqui, mais vezes aqui no podcast. Um abraço e até a próxima.